Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse mês de novembro, nós começamos uma nova etapa do nosso processo de aprendizagem, onde nós começamos a trabalhar um novo conteúdo, mas que será voltado para construir novos conhecimentos, novos tipos de aprendizagens, mas também para estimular e reforçar algumas competências muito importantes na formação de vocês como alunos, que é discutir, reconhecer, identificar e também interpretar. Vocês já devem ter observado que na última atividade, para encerrar o nosso assunto sobre planejamento familiar, sobre as ISTs e sobre a importância de falar sobre esses assuntos, nós tivemos uma análise de gráficos, onde eu coloquei para vocês 2 gráficos retirados de documentos oficiais do nosso estado de Goiás, que vão falar sobre algumas ISTs. E basicamente o que eu esperava de vocês era que vocês conseguissem interpretar as informações contidas nos gráficos e com isso responder algumas perguntas que eu propus a vocês. Lembrando que nós, ao longo da nossa caminhada, embora nós tenhamos pouco tempo, eu vou cada vez mais puxando de vocês, até sentir que vocês estão realmente conseguindo ler e interpretar as questões que nós estamos colocando semanalmente para vocês. Hoje nós começamos um novo ciclo. Nós iremos falar agora sobre um sistema muito importante no nosso meio, que é o sistema solar. O sistema solar é um assunto muito importante que vocês já viram lá no 6º ano, que vocês vão voltar a ver aqui novamente e também no ensino médio, não somente em ciências, mas na geografia. É uma área muito ampla e que vai exigir uma dedicação muito grande de vocês. Nessa nossa nova aventura, nós iremos falar sobre o Sol, que é um corpo luminoso extremamente essencial para a manutenção da vida e bom funcionamento do nosso sistema, porque ele é o principal, né, é a figura principal do nosso sistema solar. Vamos falar também sobre a Lua, que é o satélite natural da Terra, e vamos falar também dos planetas que compõem o nosso sistema solar. Lembrando que sempre vamos puxar a sardinha para o nosso planeta, ou seja, falando da posição, algumas características relacionadas a isso, entre outros aspectos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Especialmente os meus nobres alunos dos 8º anos que irão participar da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Esses alunos farão no dia 12 de novembro uma prova que vai envolver essencialmente interpretação e alguns assuntos muito interessantes sobre essa área, que tanto tem contribuído para o entendimento de vários fenômenos dentro do nosso planeta e também fora. Vamos lá? Para começar essa conversa, eu começo trazendo para vocês 3 termos que estão associados a esse estudo dos astros e à disposição deles, que é astronomia, astrologia e astronáutica. Nós temos outros? Temos, mas eu gostaria de começar falando deles e ao longo da nossa finalização do ano letivo, nós vamos conversando de forma mais direcionada. Primeiro, astronomia. É uma área da ciência que vai estudar os corpos celestes. Então, nós podemos falar do Sol, podemos falar dos planetas, cometas e por aí vai. E nós vamos estudar as características, propor teorias de como eles teriam sido formados há bilhões e bilhões de anos, das posições desses planetas e a influência do Sol na temperatura, na velocidade e na possibilidade de existência ou não de vida nesses planetas, ou, por exemplo, de água no estado líquido. Então, tudo isso a gente pode estudar com base na astronomia, que é uma área muito interessante e já tem alavancado muitas pesquisas que influenciam, sim, a nossa vida. A astrologia já é uma ciência que vai se basear no seguinte, que determinados eventos e momentos que ocorrem no nosso planeta, por exemplo, vão ter uma forte relação com a posição que os astros têm naquele momento. Então, de acordo com essa ciência, a posição dos astros vai influenciar, sim, alguns fenômenos que vão ocorrer no nosso meio. E esses fenômenos, eles vêm sendo estudados há muitos anos, principalmente lá
nas primeiras civilizações pelos povos antigos, onde eles acreditavam que, por exemplo, as cheias dos rios, que as plantações, o momento certo de plantar e de colher era fortemente influenciado pela posição da Lua e de vários outros corpos celestes. Já a astronáutica é uma ciência que vai estudar a possibilidade de construção de satélites, de foguetes e a saída dessas estruturas para fora do nosso planeta, ou seja, viagens interplanetárias. Quando você fala, por exemplo, da possibilidade de conhecer outro planeta, onde Marte é o planeta que mais se tem chance de conhecer, o primeiro planeta a ser conhecido pelo homem, mas também esses estudos na astronáutica possibilitaram também que nós pudéssemos conhecer a Lua, por exemplo, que é um grande feito para o homem, que é o satélite natural da Terra. Então, conhecido esses três termos, astronomia, astrologia e astronáutica, a gente começa a nossa conversa falando primeiro sobre o Sol. O Sol é o principal personagem do nosso sistema solar. É ele que ilumina os outros planetas, ilumina também a Lua, porque ele é um corpo luminoso, ele emite radiação. E os demais componentes do nosso sistema solar, como a Lua e os outros planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, todos esses são iluminados, ou seja, a Lua e esses demais são corpos iluminados porque eles precisam do Sol para que eles possam ser observados. E o Sol tem grande importância, tanto para a questão de temperaturas observadas nesses planetas, tanto para a sobrevivência de vários seres vivos, porque nós dependemos muito da energia solar para que consigamos comer, respirar e realizar vários outros processos. Depois nós temos a Lua, que é o satélite natural da Terra, e aí nós observamos em relação tanto à Lua quanto ao Sol não, à Terra, alguns movimentos. E esses movimentos vão influenciar, por exemplo, a posição desses planetas e também quando é dia, quando é noite e as estações do ano, que é o que a gente vai ver agora. Nós vamos ver quais são os movimentos que a Terra e a Lua fazem e qual é a influência desses movimentos. Então vamos lá, pessoal. Agora nós iremos falar da Lua, que é o satélite natural da Terra, como eu já falei com vocês, e várias teorias são colocadas aí para o aparecimento, para o surgimento desse corpo. É um satélite muito importante para o nosso planeta e, em relação ao movimento, nós temos 3 movimentos associados à Lua, que é a rotação, a translação e a revolução. A rotação e a translação são 2 movimentos que a Terra também faz. E a revolução é um movimento exclusivo da Lua. Vamos entender o que cada um deles, como cada um deles irá se comportar. A rotação é o movimento que a Lua vai fazer em torno do seu eixo. E para que esse movimento aconteça, eu vou ter um tempo específico para ele acontecer, que são 28 dias, que nós também podemos chamar de mês lunar. Já a translação é o movimento que a Lua faz junto da Terra ao redor do Sol. Ou seja, quando a Lua e a Terra fazem juntos um movimento em volta do Sol, que tanto para a Terra quanto para a Lua vai durar 365 dias e 6 horas. Já a revolução é o movimento que a Lua faz em volta da Terra, que vai durar também 28 dias, que a gente chama mês lunar. De acordo com a forma com que a Lua está posicionada, nós podemos observar fases, ou seja, formas como nós podemos observá-la durante o mês lunar, esses 28 dias. E aí nós temos a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Na atividade que eu passei para vocês, tem as características de cada uma. Na Lua nova, você
vai ter uma característica muito interessante, onde você não consegue observar de forma clara a Lua. Na Lua crescente, ou um quarto minguante, você consegue observar um quarto da Lua, que é aquela Lua que vocês observam como se fosse um semicírculo. Mas, na verdade, é isso mesmo, é um quarto do que ela representaria, é um quarto de um círculo. Na lua cheia, você observa ela toda iluminada, ou seja, toda aquela parte da lua que é visível para nós, o lado da lua que é visível para nós, a gente consegue observar ela toda iluminada. Depois da lua cheia, a gente tem a minguante, que é quando novamente ela vai minguando, vai diminuindo, e aí você consegue observar apenas um quarto dela, onde a gente também pode chamar de um quarto minguante. Essas são as 4 fases da Lua. Primeiro nós temos a nova, depois nós temos a crescente, depois nós temos a cheia e depois nós temos a minguante. De acordo com a posição que tanto a Lua quanto a Terra irão se relacionar em função do Sol, nós temos um fenômeno muito interessante, que são os eclipses. E aí nós temos 2 tipos de eclipses, o eclipse solar, que não ocorre com tanta frequência, e o eclipse lunar, que ocorre com mais frequência. Vamos observar as características de cada um. Quando a gente fala dos eclipses, nós temos 2 tipos de eclipses, como eu já havia dito a vocês, o eclipse solar e o eclipse lunar. Em qualquer um desses 2 eventos, o que você vai ter? Você vai ter um corpo que vai encobrir uma fonte de luz, que iluminaria um outro corpo, e quando ele fica entre o corpo e a fonte de luz, ele vai gerar uma sombra que vai ser projetada e vai gerar esse eclipse, ou seja, a nossa fonte de luz que temos no nosso sistema é o único corpo luminoso o principal corpo luminoso que nós temos, que é o Sol, e aí esse obstáculo, esse objeto que se interpõe pode ser ou a Lua ou a Terra. Quando nós temos a Terra e a Lua fica entre a Terra e o Sol, ou seja, a Lua não vai deixar os raios solares, vai encobrir os raios solares, ela vai gerar uma sombra sobre a Terra. E isso a gente chama de eclipse solar, que é quando a Lua está entre o Sol e a Terra. E esse eclipse solar ele pode ser total, quando a Lua consegue cobrir tudo, parcial, quando apenas consegue cobrir uma parte, e anular, que sabendo que a Lua não consegue bloquear essa luz de forma efetiva, é criado um anel em volta do Sol. Já o eclipse lunar é quando a Terra fica entre a Lua e o Sol, projetando a sua sombra sobre a Lua, onde nós temos os 3 tipos de eclipses também. O eclipse total, onde a Terra vai conseguir esconder toda a luminosidade da Lua, que chegaria até a Lua. O parcial, quando consegue cobrir apenas uma parte. E a penumbra, que é quando, ao bloquear certa luminosidade, a gente observa uma penumbra sobre a Lua. Esses são os 3 tipos de eclipses lunares. E aí, para as pessoas que gostam de astronomia, você pode olhar no calendário anual, que aí vários especialistas eles vão fazer essa relação e vão conseguir entender qual é o intervalo de tempo que vão ter esses eclipses. Então, é possível você prever esses eclipses e poder se programar para poder observá-los. Lembrando que os eclipses, tanto o solar quanto o lunar, você não consegue observar ele em todos os lugares do planeta. E se em um país você vai observar esse fenômeno, não são todas as regiões que vão observar. E pode acontecer também de, por exemplo, um lugar do Brasil você observar o eclipse total, em outra região você observar um eclipse parcial. No Brasil, nós tivemos a possibilidade de observação de um eclipse, que foi em 1919, na cidade de Sobral, no estado do Ceará. Nesse evento, vários estudiosos de outros países vieram para poder registrar esse fenômeno, e em homenagem a esse marco na história do nosso país, foi construído um museu, que é o Museu do Eclipse, lá nessa cidade.
Então, muitas pessoas que gostam de astronomia, que participam de eventos ligados a essa ciência, tiveram a oportunidade de conhecer esse museu que traz muitos marcos e muitas histórias referentes a esse ocorrido. Eu espero que vocês tenham entendido. Junto com essa minha fala, estou enviando 2 vídeos que mostram, além da fala, mostram esquemas que representam o movimento para facilitar que vocês consigam observar. O que eu quero nessa aula é que vocês consigam dizer quais são os movimentos que a Terra realiza e que a Lua realiza. Lembrando que a Terra realiza o movimento de rotação, que é em torno do seu eixo, e o movimento de translação, que é em volta do Sol. No movimento de rotação, a Terra vai demorar 24 horas para realizar esse momento, onde nós vamos ter aí a divisão do dia e da noite. E o movimento de translação vai demorar 1 ano, que são 365 dias e 6 horas. Já a Lua vai realizar 3 movimentos, que é a rotação, translação e a revolução. Rotação e translação seguem os mesmos conceitos. Rotação, quando a Lua gira em torno do seu próprio eixo, onde ela vai gastar 28 dias para realizar esse processo, que a gente chama de mês lunar. Translação, ela vai demorar o mesmo tempo que, como a translação é um movimento que a Lua vai fazer junto com a Terra em volta do Sol, vai demorar também os 365 dias, que a gente chama de ano lunar. E a revolução para a Lua, que é o movimento que a Lua faz em volta da Terra, ela vai demorar o mesmo período do mês lunar, que é 28 dias. Quero também que vocês consigam entender quais são as características das 4 fases da Lua, que é nova, crescente, cheia e minguante. Na atividade tem bem especificado certinho para vocês. E a importância dos eclipses, de entender os eclipses, que é possível prever os eclipses, saber a quantidade de eclipses que nós vamos ter em um ano e saber por que nós não temos tantos eclipses de acordo com a movimentação as posições que a Lua ou a Terra podem apresentar. Espero que vocês tenham entendido. Façam a atividade com calma, conteúdo novo, vão com calma. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Uma ótima semana.